Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E antes de começar esse vídeo, eu quero dizer, família, que a nossa população em geral, o nosso povo brasileiro, precisa entender que a eleição para presidente já acabou. A gente gosta ou não, Bolsonaro é nosso presidente, tá certo? O que ele fizer de bom e o que ele fizer de ruim vai repercutir diretamente na nossa nação, na nossa vida, tá certo? Então não adianta ficar torcendo contra ou a favor como um fanático. Infelizmente o sistema conseguiu envolver o povo nessa matrix de esquerda e direita, onde só quem perde é nós mesmos, onde não se olha a proposta que está sendo feita, se olha a bandeira. Se for o meu lado, eu aprovo. Se não for o meu lado, eu fico contra. E desse jeito a gente só tem a perder. O que eles estão formando, tanto esquerda como direita, a esquerda sempre fez isso, eram os militantes. E a direita está fazendo a mesma coisa, chamada hoje de minions. E é exatamente o que a gente vê. Com isso, o sistema visa acabar com a capacidade das pessoas de entenderem as coisas. Acabar com a nossa capacidade de raciocinar no que está sendo proposto, no que está sendo feito efetivamente. É isso que o sistema tem conseguido fazer, infelizmente, com muito sucesso. Muito sucesso. Se você abrir agora em canais de esquerda, você vai ver só descendo a lenha na entrevista do Bolsonaro. E se você abrir de direita, vai ver só elogios. Até os títulos do vídeo destrói, consegue um feito jamais feito. E o outro humilha, envergonha o Brasil. Quer dizer, quem está falando a verdade? Em quem você vai acreditar? Realmente fica difícil, família. As pessoas realmente estão cada dia mais burras, perdendo realmente a noção do certo e errado, e até o do que é bom para elas mesmas. Eu, antes de começar, aqui no nosso canal, apesar de muitos taxarem, aqui não é um canal de teoria da conspiração. Bom, o sistema considera assim, mas quem acompanha sabe de conspiração aqui, de teoria, não tem nada. Tem de fatos, e cada dia esses fatos se concretizam, cada vez fica mais óbvio. Há pouco tempo eu fiz um vídeo, inclusive há pouco tempo não, ano passado, assim que Bolsonaro foi eleito, e eu vi a proposta do plano de Guedes de governo, né, o plano econômico. Eu disse, gente, tá muito claro para mim. Eu não sei por qual motivo, mas o sistema quer levantar uma nova China, e o país perfeito para isso é o Brasil. E para conseguir fazer o Brasil ser a nova China, um lugar onde, se é uma potência econômica, se ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro fica na mão todo do capital estrangeiro, das empresas internacionais, e o povo que trabalha nessas próprias empresas morre de fome. É exatamente esse o quadro da China. Você tem ali bilionários e você tem pessoas morrendo de fome no mesmo lugar. Então eu disse, é isso que vai acontecer no Brasil e é isso que eles estão fazendo. Então começou aí todas essas propostas que vocês já sabem, a qual exige um vídeo para cada, né? Eu não posso resumir tudo em um vídeo só, mas se você pegar as propostas do governo, do Guedes, reforma da Previdência, a nova carteira de trabalho, que ele diz a carteira de trabalho verde e amarela, enfim, são várias coisas para a gente comentar, não dá para fazer tudo nesse vídeo. Mas agora você viu o Bolsonaro lá com o Trump, humilhando inclusive os brasileiros. Ele diz que muitos imigrantes são mal intencionados, e você veja que realmente Bolsonaro é a metamorfose ambulante. Ou ele é doido ou se faz, família, porque ele diz que muitos imigrantes vão para os Estados Unidos com má intenção, tá certo? Como você pode ver, a matéria diz o seguinte: Bolsonaro humilha o povo brasileiro nos Estados Unidos. A palavra do presidente foi: grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções, nem quer fazer bem aos americanos, disse Bolsonaro à Fox News. Aqui você vê como ele está agindo como um cachorro que quer agradar seu dono, como um cão sarnento de fato. Como é que a pessoa vai para os Estados Unidos, onde é um país onde as leis de fato funcionam, onde todos vão atrás do sonho americano, que é o quê? Conseguir trabalhar e viver, e não sobreviver como é no Brasil. Quando a pessoa escolhe um país como os Estados Unidos, você obviamente vai com boas intenções, você vai com vontade de trabalhar para ter suas coisas. Você cansou do jeito que é o Brasil. Então o que ele está falando aí é totalmente absurdo. Por mais que a pessoa vá legalmente para lá, é óbvio que você não vai com má intenção, embora que ainda faça quando chega lá, porque o ser humano é falho, isso é normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa, até os que vêm de lá, dos Estados Unidos, para o Brasil, isso pode acontecer. Agora é muito mais fácil um brasileiro sair daqui para lá com boa intenção do que um americano vir para cá com boa intenção. A gente vai falar sobre isso, mas você vê, o americano que vem para cá, geralmente ele vem atrás de drogas e prostituição. Já um brasileiro, quando quer ir para lá, ele cansou do jeitinho brasileiro, ele cansou da forma desonesta que o Brasil trata o seu próprio povo, que os políticos tratam o seu próprio povo. Então ele vai atrás de coisas mais justas, um lugar onde ele possa trabalhar, seja de pedreiro, de
padeiro, seja do que for, e ele possa ter uma vida confortável, possa ter seu carro, sua casa. Então ele vai atrás dos Estados Unidos para isso, a grande maioria esmagadora. Então esse presidente é um puxa-saco, um capacho mesmo do governo americano. Ele falou isso mesmo sabendo da realidade, apenas para agradar. Mas continuando. A outra matéria também diz: para agradar Trump, Bolsonaro humilha 210 milhões de brasileiros. Brasileiros e brasileiras que já viajaram aos Estados Unidos conhecem o ritual da intimidação do serviço diplomático norte-americano. Filas no consulado para obter o visto. Entrevista com hora marcada e outras exigências típicas marcam os cuidados de um país que faz questão de se proteger no interior de suas fronteiras e tentar evitar visitantes indesejados. Não faltam relatos de famílias que, na hora de entrar no país, foram submetidos a interrogatórios constrangedores. Por razões compreensíveis, até hoje a diplomacia brasileira impunha as mesmas exigências aos visitantes norte-americanos. É uma questão de dignidade e autorrespeito que deve marcar a convivência entre os povos. E o Eduardo Bolsonaro, o filho, já tinha também humilhado os brasileiros. Ele chamou os imigrantes brasileiros dos Estados Unidos de vergonha. Ok? Em plena coletiva da imprensa naquele país, ele disse que diante dessa vergonha, os Estados Unidos estão certos em não oferecerem reciprocidade nas questões dos vistos. As palavras do filho do presidente foram: um brasileiro ilegalmente fora do país é um problema do Brasil. Isso é vergonha nossa, para a gente. Um brasileiro que vai para o exterior e comete qualquer tipo de delito, eu me sinto envergonhado. Eu acho que isso é bem empregado, família, porque vocês lembram dos imigrantes mesmo que estavam lá nos Estados Unidos gritando mito. Se vocês não lembram, vejam aí agora, ó. A minha continência, a bandeira americana. Eu vou dar carta branca popular. Então eu acho que o Bolsonaro tem que ganhar a eleição. Estão simplesmente colhendo o que plantaram. Agora tá aí, ó, sendo humilhados por quem eles mesmos apoiaram. É isso que acontece com quem vota por ódio e não pela razão. A gente falou que isso ia acontecer. Ah, Davi, então a gente deveria ter eleito o Haddad? Vocês têm que tirar da cabeça que só existem essas duas opções. A minha luta aqui foi para que a gente apoiasse de fato o movimento da greve dos caminhoneiros. Tem mais de 5 vídeos aí mostrando isso. Eu disse que a gente não podia deixar essa oportunidade passar por vários motivos e nós deixamos. E vocês podem assistir, os vídeos estão aí. Eu deixei isso claramente. Eu disse que Haddad não poderia ser eleito jamais, porque era um criminoso. Mais de 40 processos, inclusive processos de compra de merenda escolar superfaturada. O cara nem merenda tem competência e honestidade para comprar. Então imagine sendo um presidente. Não tinha essa escolha. E chega de esquerda. E Bolsonaro era um vendido, era o candidato da nova ordem mundial, junto com os Rockefeller, ia se fazer tudo que os Estados Unidos queria, como sempre foi. E aí ele tá provando isso. Então não tem essa. Aí muita gente diz: ah, mas aí você quer que faça o quê? Tem que ter alguma parceria. Não, velho. O Brasil ele tem uma situação privilegiada, ok? Quando você é de fato autossuficiente, quando não te falta alimentos, você não precisa de alimento de ninguém, então não tem como você passar fome. Você não precisa de energia de ninguém. Mesmo com o governo sabotando as nossas refinarias, como já foi denunciado por eles próprios, que o governo manda eles trabalhar com menos de 40% da capacidade, se nós trabalhássemos a todo vapor, nós supriríamos toda a necessidade com o que tem, já se fala em 80%, mais de 80%, ok, de energia no país, ou seja, não precisaríamos de comprar de ninguém, nós poderíamos consumir o que nós mesmos temos. Isso não é interessante para eles de fora, e você vai entender mais para frente o porquê. Quando você tem isso e quando você tem a matéria-prima que todos precisam, como o nióbio, como um quartzo, esse quartzo é tão importante como o nióbio, pouco se fala nele, mas ele faz chips. O seu carro tem chip, o seu celular tem chip, o seu computador tem chip, sua TV tem chip, placa-mãe, tudo isso é feito com esse material quartzo. Você pode quebrar uma placa, um chip, você vai ver que tem um pozinho nele. Esse pozinho é do quartzo, nós temos o de primeira qualidade, temos o monopólio. Então quando você é realmente autossuficiente, tudo que você precisa é se proteger, como queria Enéas, e você coloca a mercadoria à venda pelo valor que você quer, porque você tem um monopólio. Você não faz parceria com ninguém, você não precisa de parceria. Parceria é para quem precisa. Por exemplo, se o Brasil não tivesse, vamos dizer, mão de obra suficiente para trabalhar com esse material, então sim, teríamos que fazer parceria com a China, vamos dizer, mas não é o caso. Nós temos muita mão de obra aqui, farta, o povo está doido para trabalhar. O povo brasileiro é muito criativo. A terra brasileira é muito rica. Então o que é que você precisa mais? Você só precisa de um governo que seja de fato do lado do povo, não um cachorro como é Bolsonaro. Bolsonaro é um cachorro. Esse é o ponto.
Ele quer de fato agir como um cachorro. E ele mostra a covardia dele quando ele diz: ah, se nós abrirmos a boca aqui e dissermos que a Amazônia é nossa, eles invadem. A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. E que invadam. Vamos pra cima. Aí você vê a covardia, a frouxura do cara. Realmente não pode nem se chamar de homem. Imagina presidente. Ah, Davi, mas você tá sendo esquerdista. Você não apoiou o Bolsonaro. Eu disse que entre ele e Haddad era melhor ele. E antes de eu descobrir quem era ele de fato, eu apoiei a candidatura dele. Agora veja outro cara aqui, eu vou colocar pra você ouvir, outro cara que apoiou o Bolsonaro também na sua campanha. E veja como o cara tá arrependido. Veja o que o cara fala. Uma pessoa inteligente, você vai ver que de fato não se trata de esquerda ou direita, se trata de você ser um nacionalista e proteger o interesse do Brasil. Escute. O que chama a atenção, agora dando um salto histórico para não fazer um longo apanhado histórico e tal, é a adoção dessa política irresponsável, insisto, coloca em risco a segurança nacional brasileira, a recuperação econômica, assume como política externa brasileira algo que não é produzido aqui, mas é uma ideologia importada, exótica, estrangeira e nociva aos interesses brasileiros, né? E isso é uma coisa seríssima. Essa viagem está sendo desastrosa. E será, infelizmente, não o digo com prazer, pelo contrário, vai ser os resultados desastrosos. Achar que os Estados Unidos vai apoiar o pleito brasileiro de entrar no OCDE, pode tirar o cavalo da chuva. Portanto, isso é um absurdo que está sendo feito. Você se alinha aos Estados Unidos e não vai receber nada. Ao contrário, o que deve receber é material militar de 8ª categoria. Isso, aquele que não serve mais, o Brasil já recebeu isso em outros momentos da história, lembrar do porta-aviões Minas Gerais, por exemplo, né? Mas vai receber alguma coisa que não interessa mais aos Estados Unidos, isso é um absurdo. E quando eu fico vendo por exemplo, a questão do visto, sem reciprocidade, quer dizer que americano entra no Brasil sem visto e brasileiro não entra nos Estados Unidos. Aí o que eles pensam, representante? Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o sujeito é uma autoridade, Eduardo Bolsonaro, diz que o brasileiro que é imigrante clandestino nos Estados Unidos é uma vergonha. As pessoas se matam de trabalhar. Vergonha é você, Eduardo Bolsonaro. Você é uma vergonha pro Brasil. Você que põe boné do Trump. Você é uma vergonha. Não o brasileiro que vai lá trabalhar. É inacreditável a irresponsabilidade. E fizeram um jantar no sábado, colocaram a extrema-direita norte-americana, 8 estrangeiros presentes, não podemos nos esquecer, gente que não tem a mínima relevância política norte-americana e pior, tem contradições até com a atual gestão da Casa Branca. E ao lado do Jim Jones da Virgínia. Como é possível isso? São pessoas irresponsáveis. Insisto, é necessário acabar com essa subserviência. Não importa. Então ele apoia que Trump realmente restrinja cada vez mais a ida de brasileiros para lá. Brasileiros e em geral, qualquer imigrante, tá certo? Beleza, vamos dizer que ele esteja falando aí dos imigrantes ilegais. Mas da mesma forma que ele mesmo disse, veja a contradição aí, ele mesmo disse que tem imigrantes que não vão com boas intenções. Então aqui no Brasil ele abre as porteiras para os americanos, nenhum precisa mais de visto, pode vir diretamente. Então como é que pode, se alguns imigrantes não vêm com boa intenção, quer dizer que todos os americanos que vão vir aqui para o Brasil são gente boa? Porque como ele mesmo disse, né, em outra parte ele disse que o Brasil é um lixo, ele cita o país e diz quem é que de lá vai querer vir para um lixo como esse aqui. Veja aí o trecho. No plenário o cara gritou, se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, tô saindo da Suécia, daquele rico esse lixo aqui. Então, segundo ele mesmo, se o Brasil é uma lata de lixo, só quem vai querer vir pra cá, que mora em um país de primeiro mundo, são os criminosos. E aí ele abre o visto. O próprio filme Velozes e Furiosos 5, você vê que os caras só vêm pra cá quando estão desesperados. Não tem mais jeito lá na América, estão procurados, aí eles vêm pra cá. E aí o imbecil, segundo ele mesmo, usando a própria teoria dele, vai vir somente gente ruim e será bem aceito. Família, realmente é uma coisa complicada. Como vocês sabem, ele já cedeu aí a nossa base de Alcântara e um monte de merda. Mas eu vou falar uma coisa que ninguém falou ainda. Pelo menos eu não vi outra pessoa falando.
Você sabe por que os Estados Unidos tá assim com o Brasil? Tá assim, levando o Bolsonaro lá. Sabe por que estão fazendo isso? Dá uma olhada nessa matéria aí, ó. Dias contados. Dólar deve cair 30% devido ao triplo déficit dos Estados Unidos. Em poucos dias, a moeda americana caiu drasticamente, embora financistas considerem tais flutuações aceitáveis. Alertam que, até o final de 2019, o dólar entrará em uma trajetória de queda e por muitos anos. O investidor americano Ray Dalio acredita que a cotação do dólar colapsará em 30% devido ao triplo déficit dos Estados Unidos, que acabará levando ao inevitável. O dólar perderá seus status de moeda de reserva global. Desde o final de 2017, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Fed, na sigla em inglês, reforçou a política monetária, aumentando as taxas de juros, e somente neste ano repetiu esse processo 3 vezes, isso em 2018, essa matéria do finalzinho de 2018. Isso colocou as empresas em uma situação difícil. O presidente americano Donald Trump criticou a estratégia do regulador, cuja lógica é acabar com as medidas de estímulos, afirmando que o FED se tornou uma ameaça para a economia do país. O mercado imobiliário já respondeu às ações do FED com um abrandamento, tendo a preços da habitação ultrapassando os níveis que precederam a crise de 2008. Para os analistas das empresas líder global dos serviços financeiros, JP Morgan Chase, quem é esse cara aqui, família? JP Morgan, vocês conhecem esse sobrenome, é uma das 13 famílias, é um cara que entende do assunto, e ele diz: a queda começará no final do próximo ano e a moeda norte-americana não poderá reverter a tendência de baixa, pois esta durará por vários anos. Deste modo, o esfriamento da economia norte-americana levará a uma pausa no ciclo de elevação das taxas do FED no segundo semestre de 2019. Nas palavras dele foi: no final, nós depararemos com a queda do dólar por muitos anos. No segundo semestre do ano que vem, se o FED realmente fizer uma pausa, se a economia desacelerar e o resto do mundo se estabilizar, vamos testemunhar um declínio na moeda norte-americana, disse a Bloomberg, analista Morgan Gabriela Santos. Tá certo, família? E só para entender, antes que algum espertalhão diga: ah, Davi, mas é bom que o dólar baixa, assim o real cresce. Negativo, irmão, você se esqueceu que o real não é real, na verdade é um dólar brasileiro. O nosso real, a nossa moeda, é atrelada ao dólar. Então, se o dólar perder o valor, automaticamente, não importa a situação do Brasil, ele também vai perder o seu valor, porque está atrelado, nós aceitamos isso, nos submetemos a isso, a atrelar o nosso dinheiro ao dólar. Então o que acontecer com ele acontece conosco, ok? Quando ele cresce, o nosso abaixa, mas quando ele cai, o nosso cai também. É esse tipo de regra que os nossos governos entreguistas estão aceitando e que Enéas passou a vida toda debatendo e explicando isso à população. E aí, família, eu acho que por aqui a gente já pode entender bem por que Trump está levando Bolsonaro. Você imagine que você é um cafajeste, imagine a situação, eu sei que você é uma pessoa de boa índole, principalmente porque está aqui nesse canal. Você é uma pessoa que quer se informar. Então, pela sua boa índole, eu sei que você não faria isso. Mas se ponha no lugar que você seja um cafajeste, um pilantra. E aí você tem uma dona novinha ali pelas redondezas, cheia da grana, que pode te sustentar e é besta e idiota. O que é que você faz? Você fisga ela. Você fisga ela e você vai espremê-la e tirar tudo que você precisa dela. É exatamente o que Trump vai fazer com o Brasil. Você vê que o Bolsonaro, ele até perdeu a postura de presidente. Ele ficou ali como um cachorro, tentando agradar o seu dono, falando contra o seu próprio povo, humilhando o seu próprio povo. Ele fica ali, sem trazer nada de bom disso, eu não vi nada de bom. E a prova tá aí, basta ver a economia, basta ver o diesel, tá subindo de novo, já são 3 aumentos desde que ele entrou. E tem caminhoneiro aí falando em nova greve, viu, família? O pessoal já não fez uma nova greve porque mudou o governo. O pessoal tá com essa esperança de, não, deixa o cara trabalhar, né? Não é a conversa que todo mundo tá dizendo. O pessoal tá dizendo isso, não, deixa o cara trabalhar, vamos esperar mais um pouco, mas tá por aqui, ó. O pessoal tá só esperando pra ver se vai sair alguma coisa daí. Mas quando perceberem que a única coisa que Bolsonaro tá fazendo é privatizando e entregando as coisas, aí o bicho vai pegar, mano. Aí o bicho... Eu torço, como eu disse, eu não tenho um viés ideológico aqui. Não me interessa nem um pouco a cara do governo. O que me interessa é que ele traga o bem para nossa população. Mas a gente sabe, pela questão lógica, pela ideia dos verdadeiros nacionalistas, como o Dr. Enéas, que embora você veja sempre um homem só, ele representava um grupo de nacionalistas, um grande grupo de nacionalistas. Todas as ideias de Enéas não eram tiradas só da cabeça dele, era de vários nacionalistas de verdade. A mídia faz questão de esconder isso para que vocês não procurem essas pessoas, mas elas ainda existem. Basta vocês procurar os livros, as cartilhas do Dr. Enéas, e você vai ver o nome de vários deles lá. Ainda estão vivos. Mas por isso mesmo destruíram o Prona, que era para justamente... O Prona foi engolido.
O Prona foi engolido para desaparecer. E estão tentando trazer de volta. Até o Bolsonaro apoiava esse cidadão. Vamos trazer o Prona. Vê se agora que ele pode fazer isso, ele vai fazer. Lógico que não. O Prona seria o maior obstáculo que ele teria no governo dele. Então ele jamais vai reviver o Prona. Pode tirar isso aí, eu digo a você. Vê se ele vai falar em nióbio. Vê se ele vai falar em aumentar o preço. Vê se a empresa da Vale aí, ó, cometeu essa barbaridade. O negócio foi feito de forma ilegal. Nós lemos aqui mais de 10 páginas. Mas o vídeo infelizmente foi tirado. A gente falou a verdade aqui, que aquele negócio foi irregular. Só pela forma que ele foi feito, pelo valor que foi vendido, o governo poderia tomar a Vale de volta, certo? E ainda se não tivesse sido feita, pelos desastres que já aconteceu, ceifando a vida de vários brasileiros, o governo já teria o direito de desfazer esse negócio e tomar a Vale de volta. Mas Bolsonaro jamais vai fazer isso. Ele foi lá nos Estados Unidos simplesmente... Família, eu tô suando aqui, velho. O calor tá grande, mano. Mas tudo pra fazer o vídeo e falar a verdade, família. Mas ele jamais vai fazer isso. Vocês lembram que quando ele tava em campanha, a gente mostrou um vídeo aqui, ele falando diretamente com os Rockefellers. Ele tá simplesmente prestando conta. Os Estados Unidos, como você viu a matéria que nós acabamos de ler agora, os Estados Unidos, ele sabia que vai entrar em crise. Ele sabia, então ele precisa do Brasil, mais do que nunca. Você vê, o Bolsonaro falou claramente, a Amazônia não é nossa, disse de novo. E aí a gente vê os minions dizendo, mas ele só falou a verdade, é mesmo, a Amazônia não é nossa. Quando foi feito esse negócio? De que forma foi feita? Tinha que ser exposto. Se quando você privatiza uma porcaria de uma empresa, vamos comparar, porque qualquer empresa que tem aqui dentro do Brasil é uma porcaria comparada com a Amazônia. Se você, quando vai privatizar qualquer coisa pública, você é obrigado por lei a comunicar aos cidadãos brasileiros como é que um negócio desse é feito às sombras. Isso é conversa dele. Não existe legitimidade nesse negócio, todo mundo sabe disso. Ele tá vindo com esse papo porque ele quer permitir que os americanos levem tudo o que interessa a ele. O Amazonas, meu povo, tem riqueza ali, tem pedras preciosas, tem minérios que a gente nem sabe que tipo tá ali. É uma área virgem, tem áreas ali que o homem nem botou o pé ainda. Então eles estão de olho, eles sabem, imagina que Deus fizesse de novo um pedaço de terra e dissesse só aqui, fiz de novo. Eles sabem que esse lugar é o Brasil, tá ali, prontinho, novo, zerado, selado. E ele quer entregar pros caras. A preço de quê? A nada. A preço dessa cadeira dele, que foi esses caras que bancaram a campanha dele. Vocês lembram quando o Daciolo falou? O Daciolo explicou bem. Tem um grupo interessado em dar pra China, que era a esquerda. Tem outra interessada a dar pros Estados Unidos. São grupos. O que não tinha ali era ninguém interessado em dar pro Brasil. Entende, família? O que não tinha era grupos interessados em dar pro Brasil. O Brasil é colônia, é isso que você tem que entender. Colônia dos outros, entendeu? Bota-se ali a bandeira e vai levando o que quer pra a região deles. Como se aqui não fosse um país, como se aqui não tivesse necessidade. É isso que esses caras estão fazendo e o tempo vai provar isso. Eu não tenho problema nenhum em afirmar isso aqui pra vocês, porque o tempo vai provando, família. Então eu falo com a maior tranquilidade, infelizmente, com tristeza. Porque eu queria estar errado, eu queria que tudo desse certo e eu vim aqui, graças a Deus, família, eu estava errado e o governo deu certo, o governo fez tudo que eu disse que ele não ia fazer, graças ao Pai, que Deus permita que isso aconteça, que eu esteja errado e que vocês estejam errados, que dê certo. Mas a lógica, do jeito que a coisa está sendo feita, só tende a dar errado. A Enéas já explicou isso, vai se entregando tudo e nunca o que entra cobre o que sai. Então se você já tá em um buraco, como é que você vai sair do buraco cavando mais? É isso, família. Mas ninguém entende isso. Então, família, chegamos ao cúmulo de um presidente chegar ali e não se portar, não sentar na cadeira. O Enéas falava, né? Sentar como gente grande. Enéas criticava aquela coisa dos nossos presidentes ficar só assim, balançando a cabeça. E agora imagine se Enéas tivesse vivo e visse um agindo como um vira-lata. Como um vira-lata mesmo. Como um cão abandonando o rabo, velho. Falando coisas contra as próprias pessoas que elegeram ele. E esse babaca compara com o Japão, né? País de primeiro mundo. É porque o japonês não pede esmola. Alguém chapa por aqui. Isso é muita piada, brincadeira de Japão. Vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? Deixa o Brasil com a mesma economia que ninguém vai pedir não. Ninguém pede esmola porque gosta. Pede porque precisa. Porque vocês, políticos, roubam demais o povo. Se vocês não roubassem tanto, tivesse a consciência que o governo japonês tem, tá certo? Ninguém pedia, não precisava dessas coisas.
Agora o cara quer que a gente age igualzinho aos países do primeiro mundo sem dar a mesma condição. Cara, eu vou dizer uma coisa, é desprezível esse cara, desprezível, e mais desprezível ainda quem apoia uma coisa dessa. É mais desprezível. Porque uma coisa é você não entender o que está sendo dito, mas você entender e ainda assim apoiar, aí, velho, realmente é desprezível, porque ele tá ganhando pra fazer isso. Com certeza ele e a família dele nunca mais vai ser pobre. Mesmo que ele nunca mais ganhe uma eleição, acompanha o que eu tô dizendo, nunca mais ele vai ser pobre. Agora e nós? E quem tá apoiando um cara desse e as ideias dele? Vai ganhar o quê? Eu vou deixar essa pergunta com vocês. E é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Assiste o nosso vídeo Por que é que o Brasil vai virar uma China, tá certo? Vou deixar aí o card, só é você clicar. Fiquem todos com Deus. Que o nosso Criador proteja cada um de vocês e a nossa nação sempre, porque realmente precisamos, estamos na mão de entreguistas, bandidos mesmo, família. Realmente a coisa tá difícil. Deus permita que a cabeça desses caras mudem, que eles pensem na nação, comecem a agir como seres humanos, mas junto com os Rockefeller, junto com a elite global, vai ser muito difícil, tá, família? E é isso, os Estados Unidos, ao meu ver, está de fato, como sempre, né? O Brasil sempre foi isso pra eles, né? Uma grande colônia onde eles extraem o que eles precisam. Feita a crise de 2008, eles saem da crise, o Brasil entra. Por que será? Pensa bem, família. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.